Olá para você que se liga na programação da Rádio Cidade em Dia. Estamos no nosso estúdio de podcast do Grupo Catarinense de Comunicação para a estreia de um novo produto, o Política em Dia, onde vamos debater, trazer à pauta assuntos dos bastidores da política, principalmente estadual e regional. Comigo, Denis Luciano. Denis, um abraço. Tudo bom, Anderson? Um abraço certo. a todos. Então, a nossa ideia aqui é justamente essa, né? A gente vai, vez por outra, sentar aqui para trocar uma ideia sobre o que temos na política. Afinal, né, Anderson? Nós estamos numa contagem regressiva, é praticamente um ano para a eleição. Então, a eleição já está nos dando luz alta. Por isso, o nosso objetivo é colocá-la em xeque aqui. Vamos começar por um assunto que foi destaque nesta semana na programação da Rádio Cidade, que foi a vinda do ex-vice-prefeito de Criciúma, ex-prefeito interino durante aquele período de detenção de Clésio Salvaro, Ricardo Fabres, que disse que não quer mais atuar, está negando alguns convites e contou um pouquinho dos bastidores. Chegou a usar uma expressão curiosa, né? Que o Clésio Salvaro foi tóxico com ele. Pois é, sabe que, primeiramente, a gente precisa enfatizar que o Ricardo Fabres é alguém muito habilidoso, né? Porque nós somos jornalistas e ele, tanto quanto nós, exerceu o jornalismo que a gente exerce aqui. E ninguém sai de uma rotina como a nossa para ser vice-prefeito do Clésio Salvaro por 8 anos por nada, né? Então ele tem uma trajetória respeitável e ele construiu isso rapidamente, se for ver do ponto de vista político, né? Porque ele teve 3 mandatos, um de vereador e 2 de vice-prefeito do Clésio Salvaro. Uhum. Então isso por si só já ajuda a resumir quem é o Ricardo Fabres em termos de potencial político. E eu achei, Anderson, extremamente intrigante a fala dele, em alguns aspectos. Eu acho que ele queria trazer alguns recados e os trouxe muito objetivamente, né? Quando ele refere à toxicidade do Clésio Salvaro, ele quis dizer o quê? Que o Clésio Salvaro... O Clésio ouviu, tá? Ouviu e comentou com uma risadinha. Soubesse disso já? Já. Comentou com uma risadinha. A parte do tóxico? Então. Cara do Clésio, né? A gente está tentando trazê-lo aqui. Em tempo ele virá. Acho que não demorará muito para estar aqui para fazer esse e outros contrapontos. Mas o Ricardo Fabres, quando mencionou o Clésio tóxico, ele disse que o Clésio ouviu muita gente do seu entorno contra ele, Ricardo. Mas eu acho que tem 2 aspectos na entrevista dele que são muito centrais. O que ele fala sobre as pressões que sofreu enquanto prefeito. Eu acho que aquilo é extremamente grave, né? Porque aquilo, tivesse ele, palavras do próprio, né? Tivesse ele feito o que haviam o solicitado, o rumo da eleição poderia ter sido outro. E poderia. Eu concordo. Se foi como ele colocou, e não temos por que duvidar do Ricardo, ele era o prefeito da cidade... E imaginamos de onde vieram essas pressões, tanto que eu perguntei objetivamente. Mas, Ricardo, essas pressões vieram do Jorginho Melo ou do círculo dele? Porque isso é voz corrente, né, Anderson? Que o governador Jorginho operou muito para que o Ricardo Guide fosse o prefeito da cidade. Eu não sei se teve, Denis, outra cidade das principais do estado em que Jorginho veio tanto durante a eleição. Não teve. Porque nas outras, onde ele ganhou a eleição, ele ganhou bem, né? Vamos lá, Blumenau. Florianópolis também, né? Onde ele sabia que ia perder, nem pisou, Chapecó, né? Joinville foi uma coisa meio a meio. A principal assim, cidade do estado, né? Ele tinha que estar lá, então ele foi, mas já ciente, né? Já ciente que perderia, né? Tanto que depois ele fez uma parceria com o prefeito do Novo e aproximou. Então, é bem isso aí, né? O Jorginho, calculando bem os passos, nenhuma cidade ele investiu tanto quanto Criciúma. E nesse dele investir em Criciúma veio essa fala do Ricardo que o Clésio Salvaro estava preso. E ele foi pressionado para tirar o secretário Celito Cardoso, porque queriam expor uma suposta abertura de caixa preta, aspecto número 1, e 2, romper com as funerárias, que de fato era uma digital muito grande daquela época, porque era a razão de o Clésio estar preso. Então, quando ele enfrenta essa pressão, e ele diz publicamente isso agora, um ano depois, praticamente, ele está reconhecendo o quê? Que aquilo que se falava no bastidor efetivamente aconteceu. Ninguém vai responder isso, até porque... o Ricardo foi muito esperto, ele não deu nomes. Exato. Quando eu falei do círculo do governador, ele se limitou a dizer de Florianópolis. Teve pressão de Florianópolis. Um padre foi usado para fazer a pressão. Erraram o padre, segundo ele, né? Erraram o padre. Então, a fala é cheia de elementos muito interessantes assim e que recheiam, Anderson, algo que eu falei muito depois da eleição, com uma dupla que você e nós conhecemos e que tiveram... Essa dupla teve pela empresa deles um papel essencial na última eleição, que são os irmãos Borges, lá da Ápice. Eu disse para eles o seguinte, para o Lucas e para o Felipe. A eleição passada, eles fizeram toda a campanha do Wagner Espíndola. Eu entendo e sigo entendendo, e acho que essa fala do Ricardo recheia isso.
é uma eleição digna de um livro, pelo que aconteceu, um romance político. Porque a gente já sabia de uma série de coisas. Agora, com essa parte que o Ricardo abriu, ficou mais sensacional ainda a análise da última eleição. A eleição mais recente de Santa Catarina que virou livro foi a de 2002, quando o Luiz Henrique derrota Espiridião Amin. E aí ele lança o livro A Vitória que Propalava um Impossível. É a cara do Luiz Henrique já falecido. Agora, me parece que o Ricardo, de certa maneira, da maneira como ele coloca, ele meio que está abrindo mão também da sua vida pública, né? Parece que ele não quer mais, né? Deixou bem claro. Porque da forma como ele coloca, ele faz um tipo de exposição que a gente sabe que na veia política, ela é de difícil contorno, né? Eu também acho que é uma fala de independência, né? Ele proclamou uma independência em relação à vida política e fez uma escolha fora da vida política. Pode amanhã depois voltar, ele talvez poderia, mas não quer, né? Ele demonstrou isso. Vai voltar a ser vereador? Para quê? Ele teria plenas condições de se eleger vereador, né? Então por isso que eu penso que o que ele deixa de registro para a história sobre as pressões que sofreu, esse é um aspecto extremamente importante do que diz o Ricardo Fabres. E outro, o sinal que ele dá a respeito do Clésio Salvaro, quando ele diz o seguinte, e essa para mim é uma pergunta central que eu quero fazer ao Clésio o dia que ele vier falar sobre essa entrevista do Ricardo. O problema do Clésio Salvaro não era o Márcio Búrigo. O problema do Clésio Salvaro é quem ocupa a cadeira de prefeito. Frase do Ricardo Fabres. E isso, você sabe bem, Anderson, casa com o momento que estamos vivendo, porque há visivelmente para qualquer um enxergar um certo mal-estar entre o Clésio e o Vaguinho, né? Há um mal-estar. Que a gente não sabe a dimensão, não sabe se estamos potencializando, se é menos, se é mais, mas alguma coisa tem, né? Não é um rio que está correndo com extrema fluidez, tranquilidade. Você esteve perto dos dois há poucos dias, no 7 de setembro, e deve ter percebido, né? Não é aquela coisa de abraços, de uma relação próxima, como era no processo eleitoral. Exato. A respeito, até porque a envergadura do cargo exige, há uma relação, mas ela esfriou, ela está distante. Está distante. E o Ricardo colocou uma outra questão que também é voz corrente no meio político, e ninguém fala, mas todo mundo sabe, que é o quê? Bom, o próprio Clésio já falou aqui mesmo, né? Que ele é candidato a prefeito na próxima eleição. Na eleição que vem. Se no ano que vem ele não estiver no cenário e se ele estiver sem mandato, né? Ele disse até que tem um papel assinado. E falou mais, né? Isso ele disse aqui na Cidade em Dia há alguns meses, que se não fosse o Vaguinho, não precisaria de papel assinado, porque as outras pessoas na mesa, palavras do Clésio Salvaro, que eu acho extremamente graves, né? Não fosse o Vaguinho, não teria papel assinado, porque as outras pessoas no acordo eram Júlio Garcia e Arleu da Silveira, não precisaria papel. Mas como tem o Vaguinho, precisa papel. Ele falou isso. De que ele é o candidato do PSD em 28. Mas, claro, se ele estiver sem mandato. Só que assim, Anderson, eu não sei ainda se o Clésio vai estar sem mandato. Eu acho que o futuro breve dele ainda é uma incógnita. E eu acho que é uma incógnita para ele também. Eu acho que ele não está decidido ainda sobre o que... Porque eu vejo uma eleição muito interessante para o governo do Estado, para o PSD colocar o Bloco na rua como um franco atirador. Porque ele tem um cara que tem esse perfil de franco atirador, que é o João Rodrigues, que é um cara bom de campanha eleitoral, bom de televisão. Eu acho que bolsonarista mais que Jorginho. Mais que Jorginho, né? De raiz, né? Ele vai poder trabalhar isso na campanha eleitoral, né? Enquanto o Jorginho estava lá com a Dilma, com o PT, com cargos no governo, o que é uma verdade, eu nunca o João estive. Estava lá do lado do Bolsonaro na Câmara, por exemplo, né? Eram muito próximos na época de deputados federais. Então, ele vai poder trabalhar isso. E o Clésio está no meio disso, né? Ou vai ser um vice, ou um coordenador, alguma coisa. Não estou dizendo que o PSD é favorito para o governo do Estado, muito antes, pelo contrário. O Jorginho é muito favorito. Só que um franco atirador que começa com 20%, conforme a pesquisa. Então, eu acho que o Clésio está olhando para esse lado. E aí entra a fala do Ricardo Fabres sobre a eleição de 2028, que ele diz acreditar, e muita gente no universo político local também, que em 28 possamos ter um confronto Vaguinho e Clésio. Criador e criatura. Nós já tivemos um recente. Já tivemos. Márcio e Clésio, e sabemos no que deu, né? No que deu. Aliás, o Vaguinho, né, lá naquele mandato tampão do Márcio Búrigo, há um distanciamento claro dele do Clésio Salvaro, porque o Vaguinho foi um dos poucos que ficou ao lado do Clésio e ficou durante do Márcio, e um bom tempo. Ele ficou no governo, né? Ficou no governo. Mas assim, eu Aliás, penso o Vaguinho veio aqui e respondeu polidamente as falas do Ricardo Fabres. E tá certo ele, né? Porque pro Vaguinho, e aí vamos lá, vamos olhar o prefeito pelo prefeito. O Vaguinho é um sujeito competente, é um bom técnico, não é por acaso que o Clésio o ungiu para ser candidato a prefeito. Ele está se esforçando, a gente nota um esforço enorme dele, né? A régua é muito alta,
Você sabe bem como é estar próximo ao Clésio Salvaro, né? A régua é extremamente elevada. Então, o Vaguinho, ele está numa enrascada. Eu vou usar uma expressão que o Ricardo Fabres usou em relação ao Vaguinho. Ele disse: o Vaguinho entrou numa fria. Só que o Ricardo disse num outro contexto, não no que eu vou usar agora. Ele disse que o Vaguinho entrou numa fria quando o chamou de chupim. Você lembra, né? Naquele dia em que o Clésio reassumiu, 1º de novembro, né? Do ano passado. Quando ele reassume a prefeitura, o Ricardo nem vai, claro, né? Estavam quebradas as relações. E aí é um dia muito animado no Paço, com muitas falas engraçadas, curiosas, né? E lá pelas quantas o Vaguinho do lado do Clésio, dão risada, o Vaguinho recém-eleito, né? Chamam o Ricardo Fabres de chupim. E aí descrevem o que é o chupim e tal e coisa. O Ricardo usou isso para mencionar a fala infeliz do Vaguinho, a fria. E eu digo que a fria do Vaguinho hoje é ser o sucessor do Clésio, né? Mas ele está se esforçando para... E eu acho que no fundo ele não quer um conflito. Né? Ele não quer esse conflito. Só que, olha o dilema dele, ele não quer o conflito, porém ele precisa de autonomia para governar, porque o prefeito é ele. Então, assim, é uma arte ser prefeito de Criciúma não sendo o Clésio Salvaro. E talvez o que deponha a favor do Vaguinho for que, diferente do que fez Márcio Búrigo, o Vaguinho não tirou do seu lado, e ele fala isso quando aqui dá a entrevista respondendo ao Ricardo Fabres, aqueles que eram próximos ao Clésio, que fizeram parte do governo, então, estão todos lá. Né? Então, nesse ponto ele não rompeu com o Clésio, mas alguns posicionamentos com os quais o Clésio não concorda, e o Clésio gostaria que o Vaguinho seguisse o mesmo caminho que ele, e isso não vai acontecer. Eu vou falar duas de bastidores aqui, Anderson, que tem relação com o que você coloca, e algo até que a gente não trabalhou muito até agora, não trabalhou praticamente nada. A primeira é que há poucos dias teve uma reunião de secretariado, e nessa reunião o Vaguinho teria dito, em alto e bom som, o Vaguinho não confirma e nem vai confirmar isso, mas ele teria dito, e eu entendo a estratégia da fala dele, ele teria dito aos secretários o seguinte: eu sou candidato à reeleição em 28. E o que ele pretendia com isso? Ele pretendia saber onde a informação chegaria, porque essa foi uma informação que ele deu, segundo consta, segundo as minhas fontes, numa mesa com os secretários, e só com o primeiro escalão do governo. Isso vazou, tanto que chegou a mim, a outra, vazou. Né? Ponto número 1. O Vaguinho tem todo o direito, né? Só que ele próprio está dizendo que é cedo. Então, quando ele faz isso internamente, ele quer testar justamente a relação com essa turma que ficou, porque uma coisa o Clésio Salvaro não pode se queixar. O Vaguinho deu espaço para o time do Clésio. Ou seja, nós temos um governo de continuidade. Claro que algumas áreas mudaram, porque tinham que mudar. Agora, se você vê a estrutura do governo, de fato tem o time do Clésio está no governo. Então, por esse lado, é um governo de continuidade. E aí o Vaguinho fica nesse pisar de ovos, né? Então, quando ele afirma publicamente que ele quer ser candidato à reeleição e está no seu direito legítimo, ele sabe que isso provoca o Clésio, porque o Clésio já falou o contrário. Né? Então, eu não sei até onde vai isso. Eu só espero que isso não seja ruim para a cidade. Né? Isso não pode ser ruim para a rotina administrativa da cidade. E se a gente olhar para a região, né, para a ANREC, Criciúma é a única cidade que tem esta tensão entre prefeito... tão nítida, tão latente, é aqui. Em outras, claro, há também. Há, por exemplo, em Sara, quem diga que Alex Michels está ainda pisando em ovos com Dalvânia Cardoso, porque há uma relação, por vezes, muito mais próxima da Dalvânia com o ex-vice do que com o atual. Ali é a seguinte, né, Anderson? A gente acompanhou o ciclo anterior em Sara e o Alex era um adversário formidável da Dalvânia. Por quê? Porque ele é um cara inteligente, ele dificultou a vida da Dalvânia na primeira eleição dela, né? Ele foi o principal adversário dela, e não o Arnaldinho em termos de conteúdo, né? Então ele deu a luz alta que fez a Dalvânia trabalhar em triplo para ganhar a primeira eleição dela. E ela ganhou, isso é sabido em Sara, porque o MDB não pôs o vice do Alex. Porque se em 20 a coligação tivesse sido o Alex e um vice do MDB, difícil teria sido a vida da Dalvânia. Então ali eles se conhecem no sentido oposto. E aí nesses 4 anos entra a mão de quem? Júlio Garcia, né? Que é o grande articulador político da região. Nada acontece na região em qualquer partido. Esse é o detalhe. Tira a esquerda fora, que tem muito pouco espaço aqui, mas em qualquer outro partido, não é só no PSD. Em qualquer outro partido não existe movimento que não tenha uma digital direta ou indireta do Júlio Garcia. Isso aconteceu em Sara, né? Quando ele chama o Alex e diz, olha, tu vai ser vice-prefeito da Dalvânia. Mas não, vai ser, porque é um espaço, a Dalvânia depois vai adiante e vai chegar a tua vez. Então o que se fez ali foi um acordo que é da política, né? É da política. Vamos olhar lá para Brasília. O Geraldo Alckmin, que chamou o Lula do que chamou,
em debates antigos, não é o vice-presidente da República e não parecem ter uma sintonia hoje? Quem é o Alex para não conseguir ter sintonia com a Dalvânia? Então tem, claro, essa questão do Jandir Sorato, da confiança dela, dos projetos futuros dela, mas Içara eu acho que é uma situação que pelas forças envolvidas e pela inteligência dessas forças é pacificado. Mas tem duas cidades na ANREC que eu tenho muita curiosidade em relação a esse futuro, que são Balneário Rincão e Morro da Fumaça. Principalmente Morro da Fumaça. O que a gente ouve falar de bastidor é que poderia estar em vias de acontecer um rompimento, que eu não acredito, entre o prefeito Eduardo e o ex-prefeito Noy. Mas justo por algo muito parecido com Criciúma. O Eduardo enfrenta em Morro da Fumaça o que o Vaguinho enfrenta em Criciúma. De ter um opositor de muita envergadura. Um antecessor. E no Rincão, o prefeito Luizinho trata isso com muita maturidade. Eu já conversei com ele sobre isso. Ter um Jairo Custódio ali do lado, é que o Jairo não é um cara que polemiza, que vai incomodar e tal, mas ele é uma onipresença forte, né? O Jairo é a cara do novo Rincão, né? E o Luizinho sabe disso. Tanto que o Luizinho já me disse até em entrevista, não, Denis, se na próxima eleição o Jairo quiser ser o candidato é ele. Então, Rincão, Morro da Fumaça, porque de resto eu vejo a região pacificada nesse sentido, sabe, Anderson? O Jairinho tem essa... O Luizinho sempre teve essa posição de muito respeito quando era vice e mantém ela agora, né? Ele reconhece essa contribuição do Jairo e a população também. Então é uma sombra muito forte, talvez até mais forte que a do Noy Coral, porque o Rincão houve um processo de transformação que é inegável. Você chega no Rincão, você percebe isso, né? Então tem esse peso. Para a gente encaminhar esse nosso primeiro programa Política em Dia, vamos falar um pouquinho de Estado, né? Há pouco a gente falava dessa questão Clésio Salvaro e demos uma pincelada na eleição do ano que vem. Essa semana eu conversei com o Décio Lima, que deve ser o candidato do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina. E a esperança do Décio Lima, que foi ao segundo turno na última eleição, é que se repita de novo esse dividir da direita. Porque aí a esquerda, que é uma chance ilusória, né? É uma final em que o vencedor, pelo contexto político de Santa Catarina, é quase que 100% previsível, mas pelo menos chegar ao segundo turno é um desejo do Partido dos Trabalhadores. O Décio não cravou que é candidato, mas disse que está à disposição do projeto, a julgar pelos movimentos do Partido dos Trabalhadores, deve ser ele. Eu vejo o PT e a esquerda num dilema em Santa Catarina, que é qual? Escolher para onde o Décio vai. Porque para onde ele for está a melhor chance, entre aspas, da esquerda, né? E aí eu penso que a eleição mais dividida não é do governo, é a do Senado, que é a eleição em um turno só. Então, por isso, pelos números da pesquisa recente e pela divisão que ali sim vai acontecer, porque não esquece uma coisa, para a esquerda talvez seja boa a vinda do Carlos Bolsonaro, porque o Décio Lima, um candidato ao Senado, por exemplo, arrancando de 15%, ele tem chances maiores na disputa ao Senado que ao governo. Porque no governo não vai acontecer o que aconteceu na eleição passada, em que houve 4 candidatos de direita. Nessa nós teremos, quiçá, 2, né? Jorginho e João. Então, a luta do Décio é inglória. Então, o que eu penso? A esquerda vai colocar para o governo do estado um candidato, eu não vou dizer qualquer, porque é depreciativo, mas vai colocar um representativo, né? Eu já ouvi falar que o Fabiano da Luz poderia ir para o sacrifício. Acho pouco provável, porque ele é um deputado reeleito, né? Mas, e até na perspectiva que o PT tem de fazer 5 deputados estaduais, sempre fez 4 nas últimas, agora vai ter mais uma cadeira, o PT figura com a chance da 5ª cadeira. Então, talvez um deputado estadual, já ouvi falar no Padre Pedro, que não é candidato, parece, à reeleição, poderia ir para o sacrifício lá de concorrer a governador com o Décio Lima ao Senado. E o Décio Lima torcendo muito que o Carlos Bolsonaro venha a ser candidato, porque aí sim que entra a divisão da direita. Com o Carlos, com o Detone, com a mim, com mais um, talvez o Adriano Silva, que apareceu bem na pesquisa, acho pouco provável. Mas o PSD vai ter seu nome. O PSD vai ter. Então a eleição dividida não é a do governo, é a do Senado. Bom, e para cá, para os nossos representantes, a gente tem um clima tenso entre Júlia Zanatta e o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Você lembrou que Ulisses Gabriel disse, olha, eu não sou mais candidato, não tenho mais filiação, vou à polícia, a chefia da Polícia Civil, com o apoio da Júlia, que quer fazer o seu marido candidato a deputado estadual. E agora o clima está tenso no PL. E vamos lá, né? O clima é tenso no PL, né? Ele constantemente, né? É aquela história, é só ver onde a bomba vai estourar, né? E geralmente tem alguma digital da Júlia Zanatta, né? Porque ela tem esse quê explosivo com ela, né? E nesse caso, a Júlia Zanatta,
ela corre o risco de entrar numa fria. Por quê? Porque ela tem uma eleição certa, uma reeleição certa, e vai ser das mais votadas do Estado. Ela vai ficar, eu arrisco, entre os 3 mais votados da Câmara Federal. Talvez segunda, talvez até primeira, se a Detone for ao Senado. Então, a Júlia tem uma reeleição garantida. Só que isso não quer dizer transferência de voto. Eu vejo a Júlia com um risco de ter dificuldades de eleger o marido, que é um sujeito que não tem lá muito traquejo político. Ele está hoje num cargo formidavelmente bem remunerado e com pouquíssimo trabalho, né? Uma diretoria no BRDE, que é um cargo de politicagem, enfim, né? E o Ulisses Gabriel, querendo ou não, ele tem um trabalho capilarizado, consolidado e bom na Polícia Civil. Ele tem o que mostrar. Então, se você fosse pensar em nível de partido, o Ulisses é um candidato com mais qualidades. Até porque ele já foi candidato. Ele, inclusive, já assumiu na Alesc, né, por um período, quando era suplente do PSD. E o delegado Ulisses, quando assumiu a chefia de Polícia Civil, disse isso, inclusive para mim e para vários outros colegas, eu lembro de ouvir dele isso, que ele estava fora da vida política. Só que a gente conhece o Jorginho Melo. Eu não tenho dúvida que o governador disse, não, Ulisses, tu tem que ser candidato. Não, tu vai trazer aí, sei lá, 30, 40, 50 mil votos. Ele fez 20 e poucos mil votos naquela vez, sem ter nem um décimo da estrutura que ele tem agora. Então ele tem potencial de voto. Eu diria que ele tem mais potencial de voto que o esposo da Júlia. Ah, mas a Júlia... Não, mas a transferência de voto é difícil, ainda mais para o marido. Vamos olhar a última eleição. O Espiridião Amin não conseguiu eleger a Ângela Amin, deputada federal. E o filho ficou pelo caminho também. E o filho também, com todo o histórico que eles têm. Então não é uma eleição tão simples essa do marido da Júlia. Não é. E a Júlia entra numa situação que vira mais pessoal do que partidária. Muito delicado isso. E é uma saia justa para o partido. Só que quem vai resolver isso? O Jorginho. Com quem o Jorginho se dá bem nessa história? Com o Ulisses. Né? A relação dele com a Júlia, a gente sabe, é estremecida. Só que a Júlia já sofreu um revés, que é o Senado, que ela queria, não levou. Vai sofrer outro revés? Vai reagir como? Eu acho que ainda tem muito fogo nessa fumaça aí, viu? Giovana de Sá, você acredita que ela será candidata a federal? Há muito rumor nos bastidores de que ela vai para o Republicanos e pode, inclusive, ser candidata a estadual. Eu acho que ela é a candidata a deputada federal e eu acho que ela não vai para o Republicanos. Por quê? Porque ela não vai sair da esfera do Clésio Salvaro. E isso, outro dia, eu ouvi dela. Perguntei a ela, encontrei ela num lugar há poucos dias. E disse, deputada, a senhora pode romper com o Clésio? Ela, de jeito nenhum. Então, o Clésio, eu não vejo chance do Clésio querê-la no Republicanos. Porque o Republicanos é puxadinho do Jorginho Melo, todo mundo sabe, né? Com todo respeito, mas é. Então, eu tenho para mim que a Giovana de Sá, ela vai para um partido que está sendo pouco especulado ainda, por influência do Clésio. PP. Eu vejo a Giovânia no PP por influência do Clésio Salvaro. A ligação dela com o Espiridião Amin é clara desde muito tempo. E o Clésio tem um sonho. O Clésio sempre quis ser do PP. O Clésio ele tem um 11 escondido no canto dele, do coração dele. E eu acho que cedo ou tarde ele vai parar no PP. E enquanto ele não pode ir para o PP, por tudo que ele já construiu no PSD mesmo em pouco tempo, e pela circunstância partidária atual, né, que está muito embaralhada ainda no Estado, eu acho que ele não pode, mas a Giovânia pode. A Giovânia pode. E o PP tem espaço, né? O PP tem espaço porque o PP, em relação a ele mesmo, encolheu e ele precisa de lideranças, né? Só que eu acho que uma possível migração, isso é sentimento meu, tá, Anderson? Um pouquinho de informação, mas muito mais sentimento. Eu acho que uma migração da Giovânia para o PP é um problema muito sério para alguém que está despontando para se eleger, e eu ouvi isso de gente experiente do meio, dando até especulação de votação, que é o José Milton Schaeffer, que eu acho que merece ser deputado federal, porque é um deputado estadual muito atuante, de muita qualidade. É um dos melhores deputados que a gente tem na atualidade. E não sei se o PP faria o Zé Milton e a Giovânia federais. Né? Aí a coisa já complica um pouco mais. Para a gente fechar, um federal que pode ser nem candidato, pelo menos ele disse que vai esperar, que é o Vampiro. E a minha dúvida é saber qual vai ser, nesse baralho todo, a situação de Ricardo Guide. Eu acho que o próprio Ricardo Guide tem essa curiosidade. Por quê? Porque o PL, por maior que seja, esse céu tem um limite, né, para muita estrela. E o Ricardo, quando ele migra para o PL, qual é o cálculo que ele faz? Ser prefeito. Ele não calculou além de ser prefeito, né? E não por falta de inteligência, ele é muito inteligente. É porque ele anteviu uma perspectiva muito concreta de ser prefeito e cometeu muitos erros na campanha eleitoral, né? E agora ele paga por esses erros, porque ele está num partido congestionado, muito congestionado, precisando fazer uma reconstrução num momento em que ele perde aquele que foi muito importante na sua eleição, Júlio Garcia. Ele não tem mais a dobradinha com Júlio Garcia.
Então, existe uma enorme curiosidade sobre a força real do Ricardo Guidi. E essa eleição vai dizer. E eu não sei mais Só que é um voto silencioso, com que olhos Jorginho olha para Ricardo Guidi agora. Pois é, também. Mas assim, eu acho que o Guidi com o Jorginho adquiriu crédito. Né? Por mais que... Porque são eleições diferentes, né, Anderson? Por mais que ele tenha tido dificuldades na eleição à prefeitura, mas ele foi leal ao Jorginho. E ao Isso Bolsonaro, não se discute. Ele foi muito leal. Então, eu acho que nesse sentido... O Ricardo tem o espaço dele. A questão é ele com ele mesmo fazer conta. Eu tenho cabo eleitoral, eu tenho recurso, eu tenho entrada suficiente para fazer lá os 100 mil votos, 90 mil votos, 80 mil votos que eu preciso. Esse é o dilema do Ricardo com ele mesmo. O Vampiro, para mim, está fora da eleição. Porque ele não quer mais, o Vampiro está com outros encaminhamentos na vida pessoal. Então, se ele for lá para um PSD, é para ficar como uma reserva técnica ali. E eu não vejo nem ele muito afim de concorrer a uma eleição. Agora, o Ricardo Guidi... Eu não sei o que projetar ainda sobre o Guidi, não por ele, mas pelo lugar onde ele está. Tá certo. Denis, ficamos por aqui. Essa aqui é a ideia. Essa aqui é a ideia. Vamos lá. Vamos fofocar de vez em quando aqui. Legal. Conversei com o Denis Luciano no nosso Política em Dia, novo produto do nosso grupo catarinense de comunicação, no formato podcast, que você tem à disposição no canal da Rádio Cidade no YouTube, que você vai poder acompanhar também no fim de semana na nossa programação e acompanhar à vontade no seu player favorito de podcast. Até a próxima, gente.